Muito bem, o Gazeta Entrevista é um oferecimento também muito especial da Acrebir Distribuidora Ambev, do Guaraná Baré, que está aí no seu vídeo, o Guaraná com sabor da Amazônia, nos melhores momentos da nossa vida, Baré. O sabor da Amazônia distribuído com exclusividade no Acre pela Acrebir Distribuidora Ambev. Nós temos tocado num assunto muito importante, num assunto muito polêmico, que tem mexido com a sociedade acreana. Ontem mesmo recebi aqui o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, que recebeu ontem na Assembleia o meu convidado, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Açoeiro Veronês, e um grupo de pecuaristas, justamente que buscavam dos deputados um apoio político contra a ação movida pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, contra propriedades rurais, fazendas que teriam criação de gado em áreas de proteção permanente, áreas de desmatamento e algumas com utilização de trabalho escravo. Inclusive, já houve um embargo, uma notificação aos supermercados da capital que não comprem carne de 14 frigoríficos que estão também inseridos nessa ação. O que isso representa para a economia do Acre? Qual o principal fato motivador desta ação? Não é um assunto novo, já há algum tempo o Ministério Público, os órgãos ambientais fiscalizam essas situações no Acre. Existem normas também, regulamentos federais, como o Decreto 7.029 de dezembro de 2009, que trata de questões sobre pequenas áreas, anistia por desmate em pequenas áreas. Mas o que representa isso tudo para a economia do Acre? E para nós, para a nossa mesa, Açoeiro Veronês é nosso convidado para um bom bate-papo em 2 blocos no programa de hoje. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Mais ou menos, né? Pois é, rapaz, que situação. Mas ontem na Assembleia, presidente, eu percebi pela primeira vez a união das bancadas de situação de oposição uníssono sobre o tema. Eles pedem aos Ministérios Públicos, Federal, Estadual e do Trabalho, que reveja essa ação. Inclusive o deputado Moisés Diniz propôs uma visita aos procuradores, aos promotores, para tentar negociar uma saída. Em primeiro lugar, o senhor acredita que é possível, com essa mobilização política, se chegar a um acordo com relação a esse tema que é tão caro e que tem provocado tanta polêmica? Se qualquer acordo passar pela assinatura de um termo de ajustamento de conduta, conforme estava proposto anteriormente, conforme estava sendo negociado pelo Ministério Público e frigoríficos, e que acabou gerando um impasse, e esse TAC, chamado TAC, não foi assinado, e, portanto, como retaliação pela não assinatura, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública, eu acho que não vai acontecer acordo, porque já há uma decisão firmada dos frigoríficos que eles não têm condições de cumprir as obrigações que estão sendo impostas através de TAC e que não tem previsão na lei. Ou seja, querem que os frigoríficos assumam compromissos, muitos deles que são exclusivos do poder público, de fiscalização, e, mais do que isso, que assumam outras obrigações relativas a essa comercialização de animais, a compra de animais das propriedades rurais, que eles não têm controle sobre a questão das áreas embargadas ou não. E por que não tem controle? Porque o Ministério Público, para fundamentar a ação, ele se baseou na relação de áreas embargadas que o IBAMA tem no seu site, na sua página na internet. Só que essa relação ela não é correta, porque ela divulga o nome, o CPF do proprietário e a fazenda e endereço. Mas as áreas embargadas, isso é preciso ficar muito claro para a população, porque se divulga às vezes que os frigoríficos estavam comprando animais de áreas embargadas e, portanto, de desmatamento ilegal. A área embargada é a área onde ocorreu a ilegalidade, o ilícito. Ou seja, a criação de gado em área de desmatamento, exatamente, em área de proteção permanente. Mas isso não quer dizer que a área total da propriedade. É aquela área onde estava ocorrendo algum tipo de desmate desse tipo. Então não é a propriedade toda que é embargada, é uma parte da propriedade. E isso não está divulgado no site. O IBAMA coloca
toda a propriedade. O gado que está sendo criado fora da área embargada, naquela propriedade, ele pode, não há nenhum impedimento para sua venda. Mas para saber qual é a área embargada e qual área que não é embargada, é preciso fazer uma fiscalização em loco. Exatamente. Isso não foi feito. Então, só a constatação do descumprimento do embargo por parte do proprietário é que leva ao impedimento da venda dos animais. E aí sim, a autoridade ambiental, no caso o IBAMA ou o IMAC, comunica ao IDAF, que é o órgão sanitário, e à Secretaria de Fazenda para impedir a emissão dos documentos relativos à comercialização. Isso não foi feito. E isso é muito claro na legislação. O Decreto 6514, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, estabelece isso muito claramente. Tanto que na ação civil pública está citado o artigo 54 desse decreto, mas não cita o seu parágrafo 1º, que é justamente onde se estabelece essa limitação. Então, há uma impropriedade na ação. Os advogados dos pecuaristas, os advogados dos frigoríficos podem, com base no que o senhor está falando, com base nessas impropriedades da ação, conseguir aí uma liminar, um agravo do instrumento, enfim, pode entrar com remédio jurídico. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser feito. Mas o estrago já está feito também, né? Olha só, aqui no informativo do Ministério Público, eu vou até ler a nota do Ministério Público, enviada a toda a imprensa através de sua assessoria de comunicação. Durante o inquérito civil público, o Ministério Público organizou uma lista das maiores propriedades rurais do Estado e cruzou imagens de satélites dessas propriedades com o mapa dos municípios que mais desmatam. O próprio IBAMA identificou o desmatamento nas propriedades rurais, porém também informou que não havia realizado o embargo. Exatamente isso que falávamos em pouco. As fazendas que devem receber as sanções, e aqui já temos os nomes, inclusive, das fazendas, que estão aqui no informativo do Ministério Público Federal: Santa Fé, Soberana, Filipinas, Canari, Bela Aliança, Belo Horizonte 1, Macapá, Barcelona, Floresta, Itamaraty e São Cristóvão. Além dos seringais Porongaba, Valparaíso e São João 1. As áreas encontram-se localizadas na capital do estado e mais 4 municípios do interior. Ora, nós estamos vendo aqui as áreas em que o Ministério Público exatamente diz que cruzou informações de satélite. Como é que o senhor avalia esse tipo de informação que consta na ação? O cruzamento de informação que ele deve ter feito aí é de tamanho de propriedade, o tamanho dos hectares, o patrimônio do proprietário, porque esse foi o critério, foi escolher os maiores. Na verdade, a maioria dessas fazendas, os desmatamentos, não ocorrem desmatamentos há mais de 20 anos. Portanto, se houve alguma ilegalidade na época, já está prescrito. Se houve avanço sobre área de reserva legal ou de preservação permanente, naturalmente, elas vão ser corrigidas justamente nesse programa de regularização ambiental que todos estão sendo chamados, que o governo já implementou aqui e que agora depende ainda talvez de alguma mudança que ocorra através dessa discussão do novo Código Florestal Brasileiro, que está para ser votado agora no início de maio. É claro que isso gera uma expectativa de mudança na lei e os proprietários sempre ficam aguardando essas modificações, até porque não precisam fazer depois novamente. E mais do que isso, às vezes vem alguma modificação que lhes favorece. Ou seja, então não há, portanto, através de uma mera imagem de satélite, as condições de se estabelecer uma punição, até porque não sabem quando foi feito o desmatamento. Então, acho que pedir uma fiscalização, normal, tudo bem que se faça a fiscalização, embora o critério me parece um tanto estranho, mas que se faça a fiscalização. Agora, há o uso de áreas que possivelmente estejam ilegais, que se aplica a lei, quer dizer, ninguém é contra a aplicação da lei, Ana. Veja bem, nós somos legalistas, achamos que todos têm que cumprir a lei e produtor rural costuma cumprir a lei. Só a questão da legislação ambiental é que coloca, não só no Acre, mas no Brasil todo, mais de 90% dos produtores na ilegalidade. Porque se a gente for ver quem está usando área de APP aqui no Acre, nós vamos ter praticamente 100% das propriedades de algum APP que foi desmatado. Não, e sem falar na zona urbana da cidade, onde as áreas ao redor do Igarapé São Francisco são totalmente... Se for comparar isso, então, é uma loucura. Mas eu só vou te dar um exemplo. Os desmatamentos ocorridos até 1989,
e que foi muita coisa, porque começou aqui a implantação da pecuária na década de 70, até 89 a lei mandava deixar 5 metros na margem de um curso d'água até 10 metros de largura. Deixar 5 metros de mata. Em 89 veio uma outra lei e mudou para 30. De 5 para 30. O atual projeto do Aldo Rebelo é 15. Exatamente. Está tentando manter 15 metros. Só para efeito de recomposição, não é para desmatar. Mas veja bem, então a lei vai mudando hoje, e o proprietário que já desmatou na época, ele entra na ilegalidade. Entra na ilegalidade. Não é uma coisa esdrúxula. E isso está sendo corrigido agora também no relatório do Aldo Rebelo. Bem, eu vou dar uma paradinha para o intervalo porque eu volto com outros temas. Por exemplo, se estes 14 frigoríficos, que também foram proibidos de comercializar carne da área embargada, estão sujeitos, inclusive, a não comercializar carne nas grandes redes, não venderem essa carne para as grandes redes de supermercados aqui do estado. De onde é que os supermercados vão comprar essa carne? E como é que nós vamos abastecer o mercado local de carne bovina? Essas perguntas a Asuero Veronese nos responde logo após o intervalo no Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.